Eu sou Luiz Henrique Gaio, aluno de licenciatura em Física pela PUC Paraná, e esse é meu projeto PIBIC sobre o uso das tecnologias móveis e do projetor multimídia na prática docente, com o orientador, o professor Dr. Otto Henrique Martins da Silva. O objetivo dessa pesquisa foi examinar práticas metodológicas que possibilitem o uso didático dos notebooks e tablets integrados ao projetor multimídia ou a TVs Smarts e desenvolver reflexões sobre como as tecnologias podem acrescentar, nortear e facilitar a aprendizagem para os discentes. Nos materiais e métodos, em um primeiro momento foi realizada uma investigação em pesquisas bibliográficas, periódicos e produções acadêmicas para entender até onde havia sido pesquisado e debatido sobre isso. E em um segundo momento foi acompanhado o professor dentro da sala de aula e a escola escolhida foi o Colégio Protásio de Carvalho, que fica localizado na cidade industrial de Curitiba, no município de Curitiba. Foram um total de 6 aulas acompanhando o professor entre matérias de física e matemática, e durante essas aulas foi utilizado um documento Word como instrumento de observação de recursos e de tecnologias digitais na sala de aula. Nos resultados, essas informações foram organizadas em quadros com as seguintes estruturas. Na primeira coluna são informados os tipos de equipamentos tecnológicos utilizados durante a aula. Na segunda coluna são registradas observações sobre a participação dos estudantes e na terceira coluna estão registradas observações de outras ocorrências. Esse é um dos 6 exemplos de quadros que foram feitos numa turma de segundo ano, numa aula de matemática. O equipamento principal de tecnologia utilizado foi a integração do projetor com o tablet com caneta, utilizado para mostrar figuras e o bloco de notas projetando na tela para substituir o quadro negro. A participação dos alunos se deu por acompanhamento da resolução dos exercícios com o professor, ajudando a calcular e respondendo perguntas referentes às questões apresentadas. E poder projetar as questões ajuda a visualizar o problema, dando mais autonomia para o aluno raciocinar e chegar à sua própria conclusão. Em algumas observações pontuais nessa aula, a gente observou que o projetor esquentou 2 vezes durante a aula e foi necessário que o professor parasse a sua explicação para ligar o aparelho novamente. Apesar do imprevisto, não atrapalhou consideravelmente o tempo total da aula. Nesse segundo quadro, a gente tem os instrumentos de observações de recursos e tecnologias digitais na sala de aula, vendo mais a estrutura do colégio, separado em 4 itens. O primeiro, a luminosidade do ambiente da sala para a utilização do data show, e foi observado que ela é ótima, adequada para o uso do projetor, possibilita boa visualização de imagens. Tomadas elétricas disponíveis em sala, o que foi ruim, tendo em vista que só existe uma tomada em cada sala de aula, e o que faz necessário o professor levar uma extensão e adaptadores caso ele queira usar 2 ou mais itens que necessitam de energia elétrica. A qualidade de acesso à internet foi regular, na maioria das vezes o acesso à internet estava estável, porém em alguns momentos houve lentidão, e a performance dos aparelhos foi ótima. A utilização dos aparelhos tecnológicos ajudou significativamente na otimização da qualidade das aulas. O uso da tecnologia foi explorado de várias maneiras distintas. Após reconhecer como seria mediada a aula, foi anotado como seria feita a apresentação do conteúdo por meio de integração dos equipamentos, podendo utilizar do tablet com projetor para apresentar conteúdos por meio de figuras, sites, simuladores, entre outros. E para complementar, foi examinado o desempenho efetivo dos aparelhos, reconhecendo se estavam satisfazendo a necessidade do professor. O professor utilizou em grande escala esse recurso para substituir o quadro negro, aproveitando a agilidade dos aparelhos para separar questões a serem resolvidas, utilizando benefícios para poder salvar notas e disponibilizar para os alunos que tivessem acesso ao material em um ambiente virtual disponibilizado pela escola. Foi muito satisfatório fazer essa pesquisa. A gente conseguiu observar que o uso de tecnologia é significativo e ajuda demais. E eu gostaria de agradecer principalmente o professor Otto, aos alunos e a equipe do Colégio Protásio de Carvalho e a PUC Paraná pela oportunidade. Obrigado.